E é isso aí, galera. Em mais uma entrevista aqui para a Rádio Orgulho, a gente já entrevistou vários artistas aqui da comunidade LGBT e hoje não é diferente. Hoje a gente vai entrevistar a Jessie Jazz. A gente vai conversar com ela sobre a sua história, sua vida, sua trajetória. Primeiramente, né? Eu vou falar boa tarde porque a gente tá à tarde, mas vai passar a noite, mas você pode ouvir aí a hora que você quiser. Mas boa tarde, Jess. Boa tarde, gente. Então, vamos começar a destrinchar um pouco de quem é a Jess, né? É, como você começou assim a sua veia artística? Quando você percebeu que você tinha dom para cantar, para compor, como é que foi? Então, fo- então, foi uma coisa bem de infância, bem natural, porque a minha família já tem essa coisa também, né? Então, nos encontros, assim, sempre rolou bastante, sabe, aquele churrasco com música, com samba, depois com fita cassete, as minhas tias dançando, um monte de divas da música de todas as décadas. Então, eu sempre tive esse contato com a música e sempre adorei. E ainda assim, bem na infância, ah, eu via minha irmã cantando e eu cantava junto, porque eu era criança, então eu tinha um timbre bem parecido. Eu cantava as mesmas coisas. E aí, uma vez eu tava cantando sozinha, assim, e meu primo falou pra mim: Ai, podia ganhar dinheiro. Ele saiu do quarto, levantou da cama e foi até a mim que tava varrendo a cozinha da minha avó. E aí ele falou pra mim: Ai, podia ganhar dinheiro com isso, cantando. E eu, pra quê falar isso pra uma criança, né? E aí, estou eu hoje em dia tentando ganhar dinheiro cantando. E um pouco sobre sua vida pessoal para as pessoas que não te conhecem, né? Como você se descobriu dentro da comunidade? Isso foi antes da música, da arte, né, em si? Isso foi durante? Como é que foi? Eu acho que foi tudo de uma forma tão misturada, tudo ao mesmo tempo, que depois, quando eu fui começar a perceber uma coisa, eu já percebi a outra. E quando eu era criança, eu já me montava, eu era aquela criancinha que me montava, e me montava e saía feliz pra mostrar: olha só como eu tô bonita. E tem uma coisa muito engraçada também, que eu descobri conforme a descoberta foi acontecendo, que é que quando eu não tinha nem nascido ainda, tava na barriga da minha mãe, e aí a minha família, amigos, pessoas, todas, quando eu fui ganhar o meu enxoval, eu ganhei o enxoval todo rosinha. E aí, quando eu nasci, viram que tinha uma coisa entre as pernas e doaram tudo pra minha prima mais nova, eu fiquei com as coisas velhas do meu primo mais velho. E não adiantou nada, tá aqui uma princesa. Mas assim, tá aqui uma Hello Kitty. E aí, assim, né? Então, ah, foi isso. Aí eu fui começando a crescer, me apaixonei por um gurizinho. Aí o que que eu fui fazer? O gurizinho tocava violão. O que que eu fui fazer? Aprender a tocar baixo. Aí eu comecei a tocar também, comecei a tocar, comecei a cantar, e comecei a compor. E aí já tava me descobrindo, porque eu já tava, né, tendo uns crushzinhos, já tava querendo me relacionar, assim, né, na adolescência. E aí eu fui me descobrindo bastante. Aí quando eu vi, tipo, é isso, eu sou do meio, sou da comunidade também. E sou uma cantora da comunidade. E aí fui percebendo todas as coisas. E daí eu vi que não tinha como fugir, né? A garotinha. E assim, quando você escreveu sua primeira música, foi ainda nesse processo de transição ou você já tinha iniciado uma carreira? E qual foi sua primeira música, né? A minha primeira música, ela não está lançada, não tem registro nenhum de áudio. Mas ela foi uma música que eu escrevi com 13 anos, eu acho. E ela ficou bem boa. Daí eu comecei a compor mais, porque eu vi que a primeira já ficou boa. E aí, ahn, eu não tinha feito a transição, né? Não tinha feito.
Então, compus bastante música com outros pronomes do que eu atualmente. Utiliza, né? É, mas eu também sempre fiz uma coisa muito não binária sem saber. Então, sempre teve uma essência bem psicodélica e bem que pudesse ser usada para qualquer pessoa expressar o que sente. E aí agora tá rolando alguns lançamentos, tá rolando algumas coisas. Agora eu tô conseguindo exibir um pouco mais das minhas músicas. Alô? É, agora vamos destrinchar um pouco parte da sua história. Quando você começou a sua carreira musical mesmo, né? Antes você só cantava em casa, para os amigos, mas quando você decidiu seguir carreira com isso aí, inclusive eu te vi na TV Brasil. Acho que era TV Brasil, né? Na adolescência eu já tava tendo bastante experiência de ir para lugares assim, tipo, eu tocava eu fui tocar numa orquestra e nessa orquestra, no mesmo período da orquestra eu já fazia bandas. Já tinha algumas bandas, mas eu tava trabalhando com moda, tava fazendo coisa de modelo. E aí uma dessas vezes eu dei um pulo fora da moda e fui fazer um show. E aí eu conheci uma galera que me levou pra moda de novo. E aí depois eu fazendo um desfile, fazendo coisas de moda, eu acabei começando a fazer o desfile, no mesmo evento eu já fazia o show, e daí começou abrir o caminho, abrir o caminho. E aí daqui a pouco já tinha uma agenda, daí eu fiquei tipo, tá, com uns 17 anos eu já tava fazendo agenda de shows, já tava saindo lá da minha cidade do interior daqui do Rio Grande do Sul pra vir pra capital fazer fazer barzinho, fazer parte de. Ai, tô gripadinha. Fazer parte de evento, fazer parte de eventos da, de militância preta, de resistência preta, de representatividade LGBT também. E aí depois eu comecei a juntar minhas canções e percebi que dava pra fazer um álbum. E daí já tinha nome artístico, já tinha inventado de botar um jazz do lado do jazz, botar jazz jazz. E, Era isso que eu ia falar agora. Por que esse nome? Por que a escolha desse nome, né? Jazz Jazz. É, e qual foi a sua maior inspiração, assim? Todo mundo tem alguém que se inspira muito na pessoa, né? Quem foi a sua maior inspiração? eu acho que a maior inspiração deve ter sido a Aretha Franklin e acho que é ela mesma. Ah, e aí depois eu descobri atualmente uma outra cantora que eu fiquei, tipo, atualmente não, já faz algum tempo, que é Esperança Spalding. E aí, quando eu vi essa mulher, deu, né? Pra mim, tipo, a minha percepção do que eu ia fazer dali pra frente era outra. Assim como depois veio Erykah Badu, depois veio um monte de outras coisas, e pessoas dos anos 70, dos anos 60. E por que a Ah, escolha desse nome? então, Jessie, uma época da minha vida eu fui casada com uma outra menina trans, e aí eu escolhi o nome dela e ela escolheu o meu nome. Daí ela me deu Jessie e eu dei pra ela Estela. E, e daí, bom, as pessoas já estavam falando pra mim que eu era muito jazzística, isso e aquilo, e o jazz, e eu já querendo que as pessoas tocassem jazz. Toca jazz, toca jazz. Aprenda essa escala de jazz. Ai, vamos tocar esses acordes de jazz. E aí daqui a pouco eu só misturei as coisas, jazz e jazz. Mas foi com uma ideia da fonética, tipo Jimi Hendrix, Janis Joplin, sabe? E aí veio jazz e jazz. Mas aí eu fiquei, mas tem a Jessie J. Mas, bom, a Jessie J é J, eu sou jazz. Então tá tudo certo. E eu vi que você já se encontrou com a Lineker, né? Eu vi lá no seu Instagram. E, inclusive, Lineker é um fenômeno. Assim, todo mundo pede na rádio o tempo todo. Ela também é uma de suas inspirações? Nossa, sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho assim, ó.
Tomara que a Aline que ele ouça isso que eu tenho pra dizer. A gente é almas gêmeas, tá? E a gente vai ter que conversar em algum momento, parar pra conversar, tomar um chazinho, tomar uma água e trocar uma ideia, porque assim, ó, as coisas que ela escreve chegam num ponto que eu não chego. E aí eu acho que as coisas que eu faço é uma coisa que com a dela, assim, ó, não pode ser. Ela, tipo, sei lá, eu amo ela demais. E a sua carreira, você já se apresentou em televisão, né, em outros negócios da comunidade, e você já tem música no Spotify, você já tem perfil nas redes sociais, no YouTube. Como o que que você pretende daqui para frente na sua carreira? O que que a gente pode esperar? A gente que acompanha a Jess, vem álbum novo por aí, vem clipe. O que que você pretende fazer no futuro? Então, ah, vem singles novos, vem clipe, vem uma mudança, uma era nova ali, vem ali uns conteúdos melhores em todas as minhas redes, tipo, tanto quanto o YouTube, quanto todas as outras plataformas. E o álbum é uma coisa que eu tô sonhando e indo atrás, assim, de fazer acontecer. Então vem álbum também. Tem álbum também. Vem participação musical de algum artista? Ou aí? Ainda não sei, assim, eu tenho bastante vontade de convidar uma galera que eu acho incrível, assim. Tem uma galera forte, mas eu não. Também não quero dar muitos spoilers dos meus sonhos, assim, porque vai ficar bem legal, assim, as ideias que eu tenho. Quando eu conseguir concluir essa missão, acho Então, que. Então, quem estiver ouvindo ou assistindo e quiser entrar em contato com a Jessie Jazz para o seu evento ou para entrevista ou qualquer coisa assim, como encontra você? Eu costumo dar no Instagram mesmo, que é JESSE, JAZZ Oficial, Jessie Jazz Oficial. No Instagram, ali no Instagram tem e-mail para contato, tem telefone, tem o Linktree ali com as informações para conseguirem me contratar, me entrevistar, enfim, ali tem todos os contatos. E a última, Tem algum. e Oi? a última pergunta que eu faço para todos os artistas se você pudesse voltar no tempo e se encontrar com aquela criancinha lá que estava começando a se descobrir, começando a se descobrir na música também, qual recado você mandaria para essa criança? Travou agora. Travei, porque eu acho que. Eu acho que eu ia dizer para criança nunca esquecer de ser livre, não deixar de fazer nada que ela pensasse, nada que viesse na cabeça daquela criança, porque aquela criança tinha ideias brilhantes desde sempre, aquela criança sempre foi uma criança legal, assim. Então, eu diria para essa criança nunca deixar de se ouvir e ficar menos preocupada com a opinião dos outros, eu acho. Porque eu não diria mais nada, porque eu acho que senão seria muita responsabilidade para uma criança e a criança não teria o feeling de artista que a criança tem. Verdade. Eu quero agradecer ao seu tempo aí cedido, a poder contar a sua história, mostrar a sua história. E só uma coisa, a pessoa que estiver te ouvindo, te assistindo aí agora, e ela é trans ou drag ou é da comunidade e viu em você algo parecido e quer se lançar na música e tal, qual é a dica que você dá para uma pessoa que quer se lançar na música e, e assim viu na sua história algo parecido com a dela? Ah, eu diria pra. É difícil essa aí, porque essa aí é uma coisa que eu
é uma questão que eu tenho passado e tenho descoberto coisas novas a respeito. Então, acho que eu diria para a pessoa juntar muita informação, estudar bastante, pessoas que possam estar do lado para ajudar, sabe? Pessoas que dê para contar de verdade, para coisa acontecer, para fazer alguma coisa, para fazer as coisas se concretizarem, bem acompanhadas, assim, pessoas que estão ali para ajudar a fazer acontecer também, para se lançar na música, para gravar um som, para gravar um clipe, para fazer mídias sociais, que é muito importante, sabe? Então, acho que é isso. Tem que se cercar de coisas boas, pessoas boas, para ter bons resultados e uma boa trajetória. Então, eu quero agradecer por você ter cedido seu tempo para contar a sua história aqui na Rádio Orgulho. É, sempre que tiver música nova, pode mandar para a gente, tá bom? Que aí a gente toca, as pessoas pedem e tal. E eu quero agradecer a você e falar que você continue sendo essa artista maravilhosa que você e que venha trazer mais músicas pra gente, porque a gente ama ouvir música e ama ouvir, descobrir artistas da comunidade LGBT também, beleza? Obrigada. Eu tenho uma música nova que se chama Transjeito Luz. Inclusive, ela já fala um pouco dessa coisa, né? Então, Eu dê um vou... play pra mim, beijocas. Obrigada demais. Então, essa foi mais uma entrevista aqui da Rádio Orgulho, a sua rádio da comunidade LGBT. Já vai deixando seu like, seu joinha, sua inscrição. E se você está no Spotify, deixa aquele comentário, aquele joinha, beleza? Valeu e até a próxima. Ah, e não esqueça de ouvir a Rádio Orgulho, hein? Baixe nosso aplicativo no iPhone e no Android. Valeu?